E aí galera, tudo tranquilo? Professor Igor Moreira novamente com vocês. Hoje para apresentar para vocês um teorema que é extremamente importante para operações com circuitos de 2, 3, 4 malhas, circuitos mais complexos. Eu até diria que para você que pretende fazer uma prova de AFA, uma prova de EFON, uma prova de ITA, uma prova de IME, isso não é um assunto opcional, isso é um assunto obrigatório, certo? Mas, professor, o meu foco é fazer um outro vestibular. Eu posso utilizar o Teorema de Milman também? Pode sim, ele pode ser uma alternativa em algumas questões a trabalhar com circuitos de duas malhas, ao invés de usar as leis de Kirchhoff, usar o Teorema de Milman. Hoje, mais do que simplesmente apresentar para vocês, vamos ver como é que é feita a dedução desse teorema, certo? E depois, obviamente, nós faremos uma aula com questões resolvendo pelo Teorema de Milman, para você ver como deixa a questão extremamente simples. Então, vamos dizer aqui o seguinte. Eu tenho aqui um circuito de 3 geradores, formando aí um circuito de duas malhas. E1, E2 e E3, cada um com sua resistência R1, R2 e R3, que da forma como eu estou colocando, não é obrigatoriamente a resistência interna do gerador. Pode corresponder à soma de todas as resistências de cada trecho do circuito. Você pode fazer a resistência equivalente de cada fio e utilizar naquele R1, naquele R2 e naquele R3. Sendo assim, é como se a gente considerasse cada gerador como um gerador ideal e esse R1, R2 e R3 como sendo a resistência equivalente de cada trecho. Beleza? Bom, vamos supor então o seguinte. Eu tenho aqui nesse trecho uma corrente I1, eu tenho aqui nesse trecho uma corrente I2, eu tenho nesse trecho uma corrente I3. Ora, obviamente que da forma como o circuito está montado, você percebe que essas três correntes não podem estar assim. Não podem. Uma delas vai ter que estar com sentido oposto, né? Não tem como as três correntes estarem convergindo para o ponto A. Pode ser duas indo para o ponto A e uma saindo, ou uma indo para o ponto A e duas saindo, entendeu? Mas eu coloco dessa forma porque você sabe que se você considera uma dessas correntes com sentido contrário ao sentido real da corrente, ela vai começar a apresentar um sinal negativo. Então, da forma como eu coloquei as correntes aí, eu poderia chegar aqui e afirmar com certeza que a soma de I1 mais I2 mais I3 seria igual a zero. Pois bem, digamos que eu quero determinar a DDP entre o ponto A e B. Então, eu faria basicamente o seguinte. Em cada trecho, eu vou fazer o cálculo dessa DDP e ficaria assim. DDP entre A e B. Nesse primeiro trecho, perceba que esse resistor vai provocar uma queda de potencial. Então, eu posso dizer que, partindo aqui do potencial B, né, eu teria aqui menos R1 vezes I1. E esse gerador vai provocar uma elevação do potencial mais E1, que se você analisar ao pé da letra seria basicamente a equação do gerador. Eu poderia dizer para o segundo trecho que essa DDP entre A e B seria igual a menos R2 e 2, porque aqui haveria uma queda de potencial no resistor R2, e esse gerador iria provocar uma elevação de potencial, mais E2. E aqui, nesse trecho 3, eu teria a DDP entre A e B como sendo menos R3 e 3, a queda de potencial no resistor e a elevação no gerador. É 3.
Mas, professor, você não disse que em um dos trechos a corrente está errada? Então, um deles não é gerador, um deles é receptor. Exatamente por isso que quando você for utilizar o teorema de Milman, você tem que ter uma cautela quando for calcular a DDP, porque aqui vai, na verdade, me dar o módulo da DDP. Certo? Vai dar um módulo da diferença de potencial. Ok? Mais uma vez, você conhecendo o módulo, você analisando cada trecho do circuito, você consegue determinar o restante. Certo? Então, vamos lá. Se eu analisar essa primeira formulazinha aqui, vamos pegar a primeira fórmula e vamos analisar ela bonitinho bem aqui em cima. Ó. Se eu quiser isolar esse I1, olha o que é que eu vou fazer. Ó. Eu vou pegar esse R1, I1 e vou trazer para cá. Vou manter o E1 aqui. E vou pegar essa DDP de A e B, que eu vou colocar em módulo, e vou trazer para o lado de cá. Maravilha? Beleza? Pronto. Então, eu posso dizer que I1 é igual a E1 menos o módulo da DDP entre A e B sobre R1. Professor, onde é que você está querendo chegar? Olha, você reparou que essas três expressões elas são exatamente iguais, apenas mudando R1, R2, R3, I1, I2, I3, E1, E2, E3. Eu poderia utilizar a mesma operação matemática para as três e eu tenho certeza que se eu fizer isso, eu vou obter, por exemplo, que I2 é igual a E2 menos o módulo da DDP entre A e B sobre R2. Concorda? Assim como eu posso assegurar que se eu fizer a mesma operação aqui, eu vou ter que I3 é E3 menos o módulo da DDP entre A e B sobre R3. Tranquilo? Então, só é você fazer o isolamento da corrente, uma função do primeiro grau. Negócio extremamente simples. O que é que você vai fazer agora, professor? Então, agora vamos fazer o seguinte. Eu sei que I1 mais I2 mais I3 é 0. Perfeito. Coloque isso aqui, então. Ó. Se I1 mais I2 mais I3 é igual a 0, eu posso concluir o quê? Que E1 menos o módulo da DDP entre A e B sobre R1, que é o I1 mesmo, mais o E2, menos o módulo da DDP entre A e B sobre R2, mais o I3, que é E3, menos o módulo da DDP entre A e B sobre R3, tudo isso é igual a 0. Massa? Tranquilo? Bom, mas nada me impede de chegar aqui e fazer o seguinte. Olha aí o que é que a gente vai fazer. Ó. Vamos puxar para cá, que eu acho que vai ficar mais organizado, hein? Eu posso dizer que E1 sobre R1 menos o módulo da DDP entre A e B sobre R1 mais E2 sobre R2 menos o módulo da DDP entre A e B sobre R2. Né? Eu estou simplesmente transformando essa fração em duas frações. Mais E3 sobre R3 menos o módulo da DDP entre A e B
sobre R3, tudo isso igual a zero. Maravilha? Então daí eu vou ter o quê? Eu vou pegar tudo que tem o módulo da DDP entre A e B e jogar para o outro lado. Iria ficar E1 sobre R1 mais E2 sobre R2 mais E3 sobre R3 igual, ó, todos estão negativos. Quando forem para o outro lado, vão positivos. Módulo da DDP entre A e B sobre R1 mais o módulo da DDP entre A e B sobre R2 mais o módulo da DDP entre A e B sobre R3. Maravilha? Beleza? Pronto. Vou colocar o módulo da DDP entre A e B em evidência. Olha o que é que a gente vai obter aqui. Fica o módulo da DDP entre A e B vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Pronto. Tá, professor, o que você vai fazer agora então? Agora eu vou pegar tudo isso aqui e jogar para o outro lado, dividindo. Vou ter que o módulo... Opa! Tem que o módulo da DDP entre A e B será igual a E1 sobre R1 mais E2 sobre R2 mais E3 sobre R3 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Pronto. Esse é o teorema de Milman, aplicado a esse circuito elétrico que eu desenhei. Tá, e como é que você faz para ficar geral, aplicável a qualquer circuitos elétricos? Lembre, um circuito desse você pode ter gerador, você pode ter receptor. Depende de como o circuito vem na questão. Então o segredo é o seguinte: o sinalzinho que vem na frente das eletromotrizes não obrigatoriamente é um mais. Você vai ter que escolher se usa o sinal de cima ou se usa o sinal de baixo. Então vamos deixar padrão o seguinte: você pode usar sempre o de cima. Pronto, sempre o de cima. Então como é que eu vou deixar essa fórmula adaptada para qualquer circuito elétrico? Vamos lá, vai ficar assim, ó. DDP, módulo da DDP entre A e B, é mais ou menos E1 sobre R1, mais ou menos E2 sobre R2, mais ou menos E3 sobre R3, tudo isso dividido por 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Pronto. Aí está a expressão matemática do teorema de Milman. Lembrando que na hora de utilizar as eletromotrizes, você vai escolher se utiliza os sinais de cima, e aí pega todos que tiverem em cima, por exemplo, nesse circuito todos seriam positivos. Ou você pode escolher todos os de baixo, já que você está determinando o módulo da DDP. Tranquilo, gente? Beleza? Então, esse teorema vai nos ajudar muito, muito mesmo. Quer uma prova disso? Eu estou encerrando essa aula agora, inclusive já vou pedir a você que, se você tiver gostado desse conteúdo, dessa aula, já deixe o seu like, se inscreva no canal, indique a aula para um amigo. E para você ver a aplicação prática, já vai ficar aqui, ó, no cantinho, um card com uma resolução de uma questão da prova da EFON,
onde você olharia para o circuito e diria assim, meu Deus, esse circuito vai dar muito trabalho. E eu vou lhe mostrar como o teorema de Milman resolve ele de forma extremamente fácil e extremamente simples. Então, assistiu essa aula, não perde a aula da resolução da questão também. Beleza? Então, nos vemos daqui a pouco na aula da questão. Até lá!